um momento em que a alma cansa do barulho, cansa das promessas gritadas, das transformações anunciadas, das palavras que se gastam tentando provar o que ainda não foi vivido. É nesse instante de cansaço que o silêncio começa a ensinar, porque toda mudança real acontece onde ninguém vê, no íntimo, no invisível, no território onde o ego não tem voz. Marco Aurélio escreveu: "O que não serve à tua alma deve ser abandonado, mesmo que o mundo não entenda." Essa é a raiz do verdadeiro recomeço. O ato silencioso de deixar ir, mesmo que o mundo confunda isso com fraqueza. Porque abandonar o que não te serve é o primeiro gesto de força. Não há progresso onde há ruído. O barulho do mundo distrai, mas o silêncio revela. As pessoas anunciam mudanças porque ainda duvidam delas. O estoico, ao contrário, muda em silêncio, e o mundo percebe depois. Ele entende que o silêncio é o espaço da reconstrução interior, o laboratório onde a virtude se forma sem aplausos. Cada decisão calma, cada escolha invisível, cada renúncia feita sem plateia se torna um tijolo no edifício do novo ser que nasce dentro. Epicteto dizia: "Não digas que és filósofo, vive como um." Essa frase atravessa os séculos como um espelho, porque o verdadeiro crescimento não se explica, se demonstra. E o mais curioso é que quanto mais profunda a transformação, menos vontade há de anunciá-la. O sábio cala não por orgulho, mas por paz. Ele não precisa que o mundo saiba o que está fazendo, porque sabe que o tempo revelará. O silêncio não é ausência de ação. É o tipo mais puro de foco. Enquanto o mundo se perde em justificativas, o estoico age. Enquanto os outros se defendem, ele constrói. Enquanto as vozes ao redor disputam atenção, ele cultiva força interior. O silêncio é o terreno onde a mudança germina antes de florescer. Pense no ouro. Ele não é formado sob aplausos, mas sob fogo. É no calor, na pressão e na solidão que o metal se purifica. O mesmo acontece com o caráter. O ser humano se refina nas horas silenciosas, quando ninguém o observa, quando apenas ele e sua consciência conversam. É ali que nasce o que é verdadeiro. Vivemos em uma época em que todos falam sobre evoluir, melhorar, mudar de vida, mas a maioria quer ser vista mudando. Não realmente mudar, quer aplausos para o esforço, não consistência na prática. O estoico sabe, se a mudança for real, ela dispensará testemunhas. A transformação que importa é a que o mundo não entende, mas sente. É o olhar que se torna mais calmo. É o tom de voz que se suaviza. É a pressa que desaparece. É o coração que aprende a esperar. Não há discurso que substitua isso, porque o silêncio não precisa de defesa. Ele fala por si. O estoicismo ensina que mudar é eliminar, e eliminar é um ato de coragem. Não se trata de adicionar mais coisas, mais metas, mais desejos, mas de retirar o excesso que impede a alma de respirar. A verdadeira mudança é uma limpeza, é uma poda consciente, é o gesto firme de quem escolhe o essencial. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: "Simplifica a tua vida." Essa frase é, em si, um mapa. O silêncio é o instrumento dessa simplificação. Porque é no silêncio que percebemos o que já não faz sentido. É no silêncio que o supérfluo se revela, e é também nele que reencontramos a própria essência. Por isso, o vídeo de hoje é sobre eliminar, mas eliminar de forma estoica, sem pressa, sem vingança, sem drama, em silêncio. Porque o silêncio é a linguagem dos que realmente mudam. Tal como o ouro que se forma no fogo, o ser humano se transforma na quietude, e quando a mente se aquieta, o mundo inteiro começa a se alinhar. O silêncio é o ponto de partida da verdadeira mudança. E o primeiro sinal de que você está se tornando alguém novo é quando já não sente necessidade de explicar isso a ninguém. Se o silêncio e a transformação interior fazem sentido para você, considere se inscrever agora no canal. Cada vídeo é um passo a mais nesse caminho de serenidade e força. A necessidade de provar valor. Marco Aurélio escreveu: "Age como quem foi feito para fazer o bem, não para ser elogiado por ele." A frase parece simples, mas dentro dela há uma das maiores chaves da liberdade interior. Porque enquanto você tenta provar o seu valor, continua prisioneiro da opinião alheia. Cada olhar de aprovação se torna um grilhão invisível, e cada silêncio, uma sentença.
Vivemos numa era em que tudo precisa ser mostrado. Conquistas, dores, superações. O mundo não quer apenas que você viva. Quer que você prove que está vivendo. Mas o estoico não vive para convencer. Ele vive para ser coerente. O verdadeiro valor não está no que se exibe, mas no que se sustenta quando ninguém está vendo. Provar valor é um cansaço disfarçado de propósito. É a mente buscando confirmação porque ainda não encontrou paz. A pessoa que realmente sabe o que é, não precisa que os outros saibam, porque a convicção interna substitui qualquer aplauso externo. Sêneca dizia que a aprovação dos tolos não é elogio, é insulto. E ele tinha razão. O reconhecimento de quem não entende o teu caminho é irrelevante. É como esperar que um cego descreva as cores. O estoico se afasta da necessidade de ser admirado, porque sabe que o valor genuíno não depende de testemunhas. A transformação mais profunda acontece quando você para de se explicar. Quando deixa que o tempo, a constância e o caráter falem. Porque o tempo é o juiz mais honesto. Ele revela o que o discurso esconde. Provar valor é um jogo que nunca termina. E quanto mais você tenta, mais o vazio cresce. Mas quando se cala e volta o olhar para dentro, algo muda. Surge uma serenidade silenciosa, a certeza de que o teu valor não é moeda de troca, é estado de ser. O estoico age. Age com propósito, com integridade, com entrega. E não fala disso, porque sabe que quem precisa dizer o quanto é valioso ainda não entendeu o que é valor. Não provar é libertar-se, é o início da autossuficiência emocional. É o momento em que você deixa de ser refém do aplauso e começa a viver como quem já é suficiente por existir. O vício de reclamar. Sêneca escreveu: não é o peso das circunstâncias que te destrói, mas o modo como o carregas. E talvez essa seja uma das verdades mais esquecidas do nosso tempo, porque reclamar se tornou um hábito silencioso, quase automático, uma maneira de aliviar o desconforto sem realmente enfrentá-lo. Mas a verdade é que cada queixa alimenta o próprio peso que se diz querer soltar. O estoico entende que reclamar é desperdiçar energia naquilo que não muda. E mais que isso, é dar força ao que já está fraco. Cada vez que lamentamos o que não controlamos, reforçamos a sensação de impotência. A queixa não cura. Ela repete. É como uma ferida que nunca fecha porque é tocada o tempo todo. Sêneca não dizia para negar a dor, mas para dar direção a ela. Ele via a adversidade como professora. E quem aprende com o que dói, evolui mais rápido que quem apenas reclama. O sofrimento sem propósito paralisa, mas o sofrimento aceito com consciência se transforma em força. O hábito de reclamar é o reflexo da mente que ainda não aprendeu a observar. O estoico observa. Ele sente, mas não se afoga. Ele enxerga o problema, mas não se identifica com ele. E em vez de gastar palavras tentando mudar o que não depende dele, ele ajusta o que está ao seu alcance. O próprio comportamento, a própria atitude, a própria calma. Há uma serenidade poderosa em quem substitui a queixa pela ação silenciosa. Porque ao agir, o espírito se fortalece. Ao reclamar, enfraquece. E a diferença entre os dois é simples. Um cria movimento, o outro cria ruído. Reclamar é pedir piedade. Silenciar é recuperar o poder. O silêncio do sábio não é conformismo, é estratégia. Ele entende que nem tudo precisa ser dito, mas tudo pode ser transformado pela postura. O estoico não diz, por que eu? Ele pergunta, como posso crescer com isso? E essa simples troca de palavras muda completamente o destino de uma alma. Porque quando você troca o lamento pela lucidez, o mundo deixa de te pesar e passa a te moldar. A mudança começa quando a boca se cala e a mente desperta. É ali que nasce a força de quem já entendeu que a vida não deve explicações, mas exige atitude. As comparações invisíveis. Epicteto dizia, cada homem tem um papel distinto na peça da vida. Uma frase curta, mas profunda o bastante para libertar qualquer alma cansada de se medir pelos outros. Porque o sofrimento moderno não vem da falta de progresso, mas da constante comparação com o progresso alheio. A mente que se compara vive em guerra com o próprio tempo. Olha para o lado, esquece o caminho. Olha para trás, esquece o propósito.
Como um corredor que perde o fôlego tentando acompanhar passos que não foram feitos para o seu ritmo. O estoico entende que o valor da caminhada não está na velocidade, mas na coerência com o destino que lhe foi dado. Comparar-se é insultar a própria jornada, é duvidar do próprio destino, é dizer ao universo: não confio no que me cabe. E essa desconfiança gera angústia, inveja, distração. Enquanto a mente olha o jardim do vizinho, o próprio terreno seca. Epicteto via isso como um erro de percepção. Ele dizia que ninguém pode ocupar o papel do outro, assim como o ator não pode trocar de personagem no meio da peça. Cada alma tem um roteiro invisível, e a virtude consiste em representá-lo com dignidade. O sábio não inveja, ele observa e aprende. O progresso do outro não o diminui, o inspira. As comparações invisíveis são as mais perigosas porque acontecem em silêncio, no fundo da mente, onde ninguém vê. São as pequenas frustrações disfarçadas de admiração, as dúvidas disfarçadas de motivação. E é nesse terreno sutil que a serenidade começa a morrer. O estoico se protege disso voltando o olhar para dentro. Ele pergunta a si mesmo: estou melhor do que ontem? Essa é a única comparação justa, porque a única disputa legítima é consigo mesmo. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. A comparação faz exatamente isso. Tira o rumo. A cada olhar para fora, o foco se dispersa, e o que era caminho vira labirinto. A alma só floresce quando para de competir, porque o florescer não é uma corrida, é um amadurecimento. Cada um tem seu tempo, sua estação, sua colheita, e o silêncio do sábio é o solo onde isso acontece. Quem entende isso descansa, e quem descansa, cresce. A pressa disfarçada de produtividade. Cleanto de Assos dizia: a velocidade é inimiga da sabedoria. E nunca essa frase foi tão atual. Vivemos na era da pressa, onde o barulho virou sinônimo de progresso e o cansaço virou medalha de honra. Corremos tanto que esquecemos o porquê de correr. Fazemos muito, mas sentimos pouco. Produzimos mais, mas vivemos menos. O estoico, porém, caminha em outro ritmo. Ele sabe que a pressa é um disfarce, um medo com outro nome. A pressa é o medo de ficar para trás, de não ser visto, de não ser suficiente. E quanto mais ela cresce, mais o homem se afasta da serenidade. Porque quem corre sem direção não avança, apenas se exaure. Sêneca chamava isso de ocupação inútil. Ele dizia que muitos homens acreditam estar vivendo, quando na verdade estão apenas se distraindo de si mesmos. A pressa dá a ilusão de propósito, mas rouba o sentido. E o sentido é o que transforma uma ação em virtude. O estoico faz menos, mas faz com presença. Ele entende que o verdadeiro progresso não está na quantidade de tarefas, mas na qualidade do foco. Um gesto bem feito, uma decisão pensada, um silêncio escolhido. Tudo isso vale mais do que 100 ações movidas por ansiedade. A velocidade alimenta o ego. O ritmo alimenta a alma. A diferença está na intenção. Quem age para provar algo vive correndo. Quem age para servir a razão caminha com firmeza. O primeiro quer resultados. O segundo busca a harmonia. Cleanto via a pressa como ruído da mente. E ele estava certo. Quanto mais aceleramos, mais difícil é ouvir a própria consciência. O silêncio é a única forma de perceber quando estamos indo na direção errada. A vida não exige velocidade, exige clareza. A semente não cresce mais rápido porque alguém a observa com impaciência. Ela cresce quando o solo é fértil e o tempo é respeitado. Assim também é o espírito. O estoico não luta contra o tempo, ele coopera com ele. Age com disciplina, mas sem desespero. Espera com fé, mas sem passividade. E nesse equilíbrio entre ação e calma, encontra o poder que a pressa nunca oferece. O poder da constância. A pressa quer chegar. A sabedoria quer permanecer. E só quem permanece transforma. A presença de pessoas drenantes. Marco Aurélio dizia: evita quem torna tua alma impura. E talvez não exista conselho mais necessário para tempos em que todo mundo fala demais e ouve de menos. Vivemos cercados de vozes, mas raramente na presença de silêncio. E é nesse excesso de ruído humano que a mente se perde, sugada por conversas, opiniões,
dramas e expectativas que não lhe pertencem. O estoico sabe que a alma é como um campo. Tudo o que a cerca influencia o que ali floresce. Há pessoas que regam e há pessoas que drenam. As primeiras inspiram, as outras esgotam. E é preciso coragem para distinguir uma da outra sem rancor, sem culpa, apenas com lucidez. Sêneca alertava: escolhe bem com quem partilhas tua alma, pois ela toma a forma do que a cerca. Quando nos rodeamos de ruído emocional, absorvemos a desordem dos outros. E aos poucos, sem perceber, a serenidade se contamina. O sábio entende que afastar-se de quem drena não é arrogância, é higiene espiritual. As pessoas drenantes não são necessariamente más, muitas vezes apenas inconscientes. Elas vivem reagindo, competindo, se queixando. Mas o estoico aprendeu a diferença entre compaixão e conivência. Ele pode compreender a dor do outro sem permitir que ela consuma a sua paz. A presença dessas pessoas é um teste de autodomínio. É fácil manter a calma na solidão. Difícil é preservá-la entre os que espalham inquietude. Por isso, o afastamento estoico é silencioso. Não há explicações, não há confrontos, não há culpa. Há apenas discernimento. Marco Aurélio via o contato humano como um campo de treino da virtude. Ele não pregava isolamento, mas equilíbrio. Estar com todos, mas pertencer apenas à própria razão. É um modo de andar no meio do caos sem deixar que o caos entre. Eliminar relações drenantes não é desprezar pessoas, é respeitar a própria energia. É reconhecer que paz é prioridade e que todo vínculo que custa mais do que acrescenta precisa ser encerrado com serenidade. O silêncio diante do ruído é sinal de sabedoria. O afastamento sem explicação é sinal de força. E quem aprende a selecionar as vozes que ouve, descobre um segredo que poucos compreendem. A verdadeira liberdade começa quando você decide quem tem permissão para permanecer dentro da sua mente. O apego ao passado. Sêneca dizia: ninguém é livre se é escravo da lembrança. E essas palavras ecoam como um espelho da alma humana, porque o passado é, ao mesmo tempo, professor e prisão. Ele ensina, mas também aprisiona quem insiste em revivê-lo. O estoico entende que lembrar é natural, mas reviver é escolha. Muitos carregam o passado como um peso nas costas, chamando de memória o que já se tornou corrente. Repetem histórias antigas como se ainda estivessem acontecendo, e cada lembrança mal curada se torna um obstáculo invisível. Não é o passado que dói, é a resistência em deixá-lo partir. Sêneca via o apego ao passado como uma forma de vaidade, porque no fundo, quem não solta o que foi ainda quer controlar o que já acabou. Quer mudar o que já se foi, quer vencer o que já passou, quer ter razão em algo que o tempo já levou. E o tempo, sábio como é, não devolve nada a quem se recusa a caminhar. O estoico não apaga o passado, mas o reintegra. Ele entende que tudo o que viveu, inclusive o que doeu, serviu à construção do seu caráter. O sofrimento que o moldou é parte da sua fortaleza, não da sua prisão. Por isso, ele agradece e segue. O apego é a forma mais sutil de resistência à realidade. É como tentar respirar debaixo d'água, ignorando que o ar está acima. Libertar-se não é esquecer, é compreender, não é negar, é aceitar. É olhar para trás com serenidade e dizer: foi necessário. O passado tem seu valor, mas não deve ter poder. Ele é um mapa, não um destino. O estoico o consulta para aprender, mas nunca para se esconder, porque a vida só se revela no presente, e o presente só floresce em quem está inteiro nele. Sêneca chamava o perdão de libertação racional. Não é um gesto emocional, é uma escolha consciente de soltar o que já cumpriu sua função. Perdoar, nesse sentido, não é absolver o outro, é libertar-se de si. O estoico anda leve. Ele sabe que quem arrasta o ontem não chega ao amanhã. E o silêncio diante do passado é a prova final da maturidade. Quando já não é preciso falar sobre o que foi, é sinal de que o que é finalmente encontrou paz. O medo do julgamento alheio. Epicteto dizia: se queres ser livre, ignora as opiniões que não te ajudam a agir bem. A frase é simples, mas nela está contida uma das maiores prisões humanas: a necessidade de aprovação.
O medo do julgamento é o que faz muitos desistirem de viver de acordo com seus princípios. É o que transforma pessoas autênticas em personagens. Vivemos em uma era em que todos opinam e quase ninguém reflete. Cada gesto, cada escolha, cada silêncio é rapidamente interpretado, criticado, medido. E quanto mais alguém busca agradar, mais se perde de si mesmo. O estoico sabe disso. Ele aprendeu que a liberdade verdadeira começa quando o olhar do outro deixa de ser espelho e volta a ser apenas olhar. O julgamento alheio é inevitável. Sempre haverá quem critique, quem duvide, quem desdenhe. Mas Marco Aurélio dizia: a opinião dos outros só tem poder se te esqueces de quem és. O estoico mantém essa lembrança acesa. Ele sabe que o valor de um ato não está na aprovação que recebe, mas na virtude que o motiva. Quem vive para ser entendido se torna refém da explicação. Quem vive para ser coerente consigo encontra paz. O julgamento dos outros é apenas ruído. O caráter é a única verdade que permanece. Epicteto ensinava que a mente que busca a aprovação se torna escrava. E é uma escravidão disfarçada, porque se veste de gentileza, de empatia, de querer agradar. Mas no fundo, é medo. Medo de não ser aceito. Medo de decepcionar. Medo de ser quem realmente é. O estoico rompe essa corrente com o silêncio. Ele não precisa convencer, justificar ou se defender. Age de acordo com a razão, e isso basta. Seu foco está na ação justa, não na reação alheia. Ele entende que quem o julga revela mais de si do que dele. Há força em não responder. Há poder em continuar mesmo sendo mal interpretado. Porque a verdade não precisa ser dita, precisa ser vivida. O estoico caminha com serenidade, enquanto o mundo ainda discute o ritmo do seu passo. A liberdade não está em não ser julgado, mas em não ser movido pelo julgamento. E aquele que não se abala diante da opinião dos outros conquista o que poucos alcançam, a independência interior. A mais silenciosa e a mais invencível de todas as vitórias. O hábito de reagir a tudo. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se parecer com o ofensor. E nessa frase está escondido um dos maiores segredos da serenidade estoica. O poder de não reagir. Reagir a tudo é viver à mercê dos outros. É permitir que o humor, a paz e as decisões sejam conduzidos por estímulos externos, como se a alma fosse um navio sem leme, balançando conforme o vento do momento. O estoico, ao contrário, é o capitão do próprio barco. Ele sabe que o mundo é cheio de provocações, insultos, injustiças, imprevistos, mas entende que reagir é dar poder ao que deveria ser apenas observado. Aquele que responde a cada provocação se torna prisioneiro do impulso. Aquele que silencia domina o jogo. Sêneca dizia que a raiva é uma loucura breve, e cada reação impensada confirma isso. Toda vez que o homem reage sem refletir, ele se torna refém da emoção que o domina. O silêncio nesse sentido não é covardia, é estratégia. É o espaço entre o estímulo e a resposta, onde mora a liberdade. O hábito de reagir nasce da necessidade de controle. Queremos corrigir, provar, responder, vencer. Mas o estoico entende que a verdadeira vitória é manter a alma intocada. Quando o outro tenta te provocar e não encontra reação, ele perde o poder sobre ti. Epicteto ensinava que não devemos nos perturbar com o que não depende de nós. A atitude dos outros é uma dessas coisas. O que está sob nosso controle é apenas a maneira como escolhemos responder. E muitas vezes, a resposta mais sábia é o silêncio. Marco Aurélio chamava isso de firmeza tranquila. Uma força que não grita, não se impõe, mas se sustenta por dentro. É o poder de permanecer inteiro quando tudo ao redor se fragmenta. Reagir menos é viver mais em paz. É perceber que a calma desarma o caos, que o silêncio corta mais fundo do que qualquer palavra dita no calor da raiva, que a serenidade é a forma mais elegante de resistência. O estoico não foge dos conflitos, mas também não se entrega a eles. Ele observa, entende e age apenas quando há propósito, nunca por impulso. Porque quem reage o tempo todo é previsível. E quem é previsível é controlável. O sábio, não. O sábio é livre.
porque domina o único território que importa, o próprio interior, o consumo que anestesia a mente. Sêneca dizia: quanto mais coisas possuis, mais te tornas servo delas. E ainda assim, o mundo moderno tenta convencer que a liberdade está em ter mais, comprar mais, acumular mais. Mas o estoico sabe que quanto mais o homem enche as mãos, mais esvazia o espírito. O consumo desenfreado não é prazer, é fuga, uma tentativa de silenciar o vazio com barulho, de esconder o medo com brilho, de substituir sentido por distração. Vivemos cercados de excessos. Objetos, telas, opiniões, ruídos. Cada notificação é um convite para sair de si. Cada compra, um analgésico disfarçado. E aos poucos, o homem perde a capacidade de estar só, de contemplar o que tem, de perceber o que realmente importa. Sêneca via nisso um perigo sutil, o acúmulo que se transforma em prisão. Ele dizia que as posses aumentam a preocupação, porque o que você possui começa a te possuir. O estoico escolhe o caminho da simplicidade. Ele entende que a alma precisa de espaço para respirar, que o essencial é leve e o supérfluo pesa. Não é sobre rejeitar o conforto, mas sobre não depender dele. O conforto é agradável, mas a paz é indispensável. Epicteto vivia com o mínimo, não por miséria, mas por liberdade. Ele acreditava que o homem só é verdadeiramente rico quando pode perder tudo e ainda assim permanecer inteiro. E esse é o verdadeiro luxo, viver sem medo da perda. O consumo também é mental. Não se trata apenas de bens materiais, mas das ideias, notícias, opiniões e estímulos que aceitamos todos os dias. O excesso de informação cria uma mente dispersa, incapaz de silêncio. O estoico, portanto, pratica o jejum da alma, o hábito de ficar em paz consigo, sem precisar de nada externo para se sentir completo. Cleanto de Assos dizia que a mente simples é um espelho limpo, e é isso que o desapego oferece. Clareza. A simplicidade liberta, porque corta o excesso que impede a luz de entrar. O estoico não busca acumular, busca sustentar. Sustentar a calma, a coerência, o foco. Ele sabe que a abundância real não está no que se tem, mas no que se é. E é por isso que ele elimina, reduz, silencia. Porque entende que cada objeto desnecessário, cada distração, cada desejo em excesso é uma camada de ruído entre ele e sua própria paz. E paz, essa sim, é o bem mais precioso que o homem pode possuir. O ruído interno da autossabotagem. Zenão de Sítio dizia: nenhuma muralha é mais alta que as crenças que erguemos contra nós mesmos. E é dentro da mente, não fora, que vivem os maiores inimigos da nossa paz. A autossabotagem não grita, sussurra. Ela vem disfarçada de prudência, de autocrítica, de perfeccionismo, mas no fundo é medo. Medo de fracassar, de não ser suficiente, de tentar e descobrir que não se é tão forte quanto se imaginava. Esse ruído interno é o barulho do ego ferido, tentando manter o controle. Ele se manifesta quando adiamos o que sabemos que precisamos fazer, quando buscamos distrações em vez de propósito, quando acreditamos mais nas dúvidas do que nas capacidades. O estoico reconhece esse ruído e o observa sem se confundir com ele. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia para si mesmo justamente para calar essas vozes internas. Ele dizia: tens poder sobre tua mente, não sobre os acontecimentos. Compreende isso e encontrarás força. É o lembrete de que a mente pode ser tanto prisão quanto refúgio, depende de quem a governa. Sêneca chamava a autossabotagem de tirania da alma mal educada. E tinha razão. A mente não treinada é como um cavalo selvagem, forte, mas desgovernado. Por isso, o estoico pratica o domínio de si diariamente. Ele não tenta calar os pensamentos, mas dirigir o diálogo interior. Epicteto dizia que o que te vence é o que acreditas sobre ti mesmo. E essa é a chave da libertação. O estoico aprende a substituir a autocrítica por autoobservação. Ele não diz errei, logo sou fraco, mas errei, logo aprendo. A diferença entre queda e aprendizado é apenas a postura diante de si mesmo. O silêncio é o antídoto do ruído mental.
Quando o homem aprende a se ouvir sem se julgar, o caos interno começa a se dissolver. O pensamento deixa de ser inimigo e volta a ser ferramenta. O sábio não luta contra a mente, educa-a. Ele entende que a disciplina mental é uma forma de amor próprio. O tipo de amor que não afaga, mas fortalece. No fim, a autossabotagem é apenas a mente tentando proteger o que já não serve. E o silêncio é o gesto de coragem de quem decide crescer, mesmo ouvindo o eco dos próprios medos. Porque o domínio de si é o único tipo de poder que ninguém pode tirar. Nem o mundo, nem os outros, nem a própria dúvida. O estoico não muda gritando, ele muda calando. Porque entendeu que a transformação real não acontece no barulho das intenções, mas na constância das ações. Marco Aurélio dizia: retira de ti o que é supérfluo, e o universo se alinhará ao teu propósito. Essa é a essência da mudança silenciosa. Tirar o excesso até que reste apenas o essencial. E o essencial é sempre simples: paz, coerência e propósito. Vivemos em um tempo em que todos querem mostrar evolução. As pessoas anunciam seus recomeços, declaram seus cortes, publicam suas novas versões. Mas o estoico sabe que o que precisa ser provado já se perdeu, porque quem realmente muda não precisa dizer. A mudança se revela no olhar, na calma, na postura. É visível, mesmo quando não é dita. Musônio Rufo ensinava que quem busca aperfeiçoar-se deve fazê-lo em silêncio, para que o progresso fale por si. Ele dizia que o barulho é o inimigo da profundidade, porque quem está ocupado em ser visto esquece de se tornar verdadeiro. Por isso, o silêncio é o solo fértil da autenticidade. Nele, o homem deixa de performar e começa a existir. Cada coisa que você elimina, o medo, o excesso, o julgamento, a pressa, abre espaço para que o novo floresça. O estoico entende que eliminar não é perda, é libertação. Cada desapego é um degrau rumo à serenidade. Cada silêncio é uma vitória sobre o ruído. Sêneca dizia que quem tem paz dentro de si carrega o próprio lar para onde for. Essa é a recompensa da transformação silenciosa. Carregar dentro de si um espaço de quietude que o mundo não pode invadir. O homem que conquista essa calma torna-se intocável. Reconstruir-se em silêncio é o ato mais corajoso que existe, porque o silêncio não te distrai, ele te confronta. E é nesse confronto que nasce o verdadeiro poder, o de olhar para si sem medo e decidir mudar sem precisar que ninguém veja. O estoico elimina em silêncio porque entende que o progresso não precisa de plateia. Precisa apenas de disciplina, constância e fé naquilo que se está construindo. Ele sabe que as grandes mudanças não acontecem de repente. Acontecem devagar, imperceptíveis, como as raízes que crescem no escuro antes da flor surgir à luz. Então, se o mundo não entende o teu silêncio, não expliques. O silêncio é a tua força. É nele que tua alma se refaz, que teu propósito se limpa, que tua paz encontra forma. Quem elimina em silêncio já venceu a parte mais difícil. A necessidade de provar que está mudando, porque a verdadeira evolução não se anuncia, se vive. E se você chegou até aqui, lembre-se, a transformação não faz barulho, mas muda tudo. Caminhe em silêncio, cresça em paz, e permita que o mundo perceba, quando for hora, o quanto você mudou, sem precisar dizer uma única palavra. Se essa mensagem te tocou, inscreva-se e escreva a palavra "elimino" nos comentários. Que esse seja o símbolo do teu próximo passo, o da mudança tranquila e profunda, a única que realmente transforma.